velar-me em todos os passos. Quando a dor vier, se lembre que o rei também sofreu. Se o choro quiser quebrar o silêncio, se lembre que ele mesmo prometeu que toda dor irá passar e todo choro ele enxugará dos nossos olhos. E o medo também não mais existirá. Quem chora, nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá a paz. Quem chora, nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá a paz. Quando a dor vier, se lembre que o rei também sofreu. Se o choro quiser quebrar o silêncio, se lembre que ele mesmo prometeu que toda dor irá passar e todo choro ele enxugará dos nossos olhos. E o medo também não mais existirá. Quem chora, nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá a paz. Quem chora, nele terá consolo, nele terá descanso, nele verá a paz. Quando a dor vier, se lembre que o rei também sofreu. E aí pessoal, beleza? Estou aqui para falar com vocês hoje o tema e a divisa da nossa campanha. Então vamos repetir comigo o primeiro tema, que é: seja uma ponte conectando pessoas a Jesus. E agora a nossa divisa, que está lá em 1 Coríntios 9, 22b, que é: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Como vão? Nosso último domingo de campanha vai ser o domingo dia 31 e ele está chegando. Então, se você ainda não fez sua oferta, você tem até o dia 31 para fazer. Você não precisa esperar até o dia 31, mas você pode fazer até o dia 31, tá bom? Se você ainda não fez sua oferta, eu sei que nós não temos um alvo, mas isso não nos impede de desafiarmos a nossa família, a nos desafiarmos, a darmos uma oferta e participarmos desse movimento, que é missões estaduais e os desafios que são missões estaduais. Então, participe, se envolva, não fique de fora. Nossa igreja tem a oportunidade de servir a Deus através das nossas ofertas. E você tem essa oportunidade, tá bom? Vamos ler hoje 1 Pedro 3, versos 15 e 16. Eles vão dizer assim: em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa, então se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo.
o que Pedro está recomendando para essa igreja que ele escreveu, mas ele também está recomendando para a gente, é que nós devemos estar sempre prontos a apresentar o motivo da nossa fé, no que nós cremos, para as pessoas. E durante as últimas semanas, os últimos domingos, nós temos tentado fazer isso. Apresentar versículos, pequenas reflexões que te ajudem a formatar na sua cabeça os motivos da sua fé de uma maneira organizada. Algum tempo atrás, com os jovens, nós tivemos um estudo, um pouquinho antes da paralisação dos cultos, e a gente teve a oportunidade de preparar nossos testemunhos pessoais. Se você não tem um testemunho pessoal pronto, uma apresentação do motivo da sua fé, tire um momento para fazer isso, enriqueça ele com versículos bíblicos, mostrando o porquê a Bíblia é a palavra de Deus e como isso mudou sua vida. Agora nós vamos assistir o pastor Benjamin Soto, que coordena o projeto das igrejas hispanos, das igrejas de língua hispânica, aqui no estado de São Paulo. Ele vai falar sobre a diversidade que é esse povo, né? E também vai trazer um testemunho sobre como foi ele compartilhar com um jovem, com uma pessoa, sobre o que é ter uma vida com propósito, ou qual o propósito da vida. Assista conosco, participe da campanha, não deixe de falar de Cristo e de viver de modo digno a salvação que nos foi dada. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Graça e paz a todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Benjamin Soto, eu sou missionário, trabalhando com a comunidade hispânica em nosso estado. Irmãos, eu gostaria, primeiramente, mostrar minha gratidão para cada um de vocês, pelo seu apoio, pela sua oração, pela sua oferta. Obrigado, meu querido irmão. Seu apoio foi fundamental para o desenvolvimento do projeto hispânico em nosso estado. O projeto hispânico é um projeto muito desafiador e muito interessante. Por quê? Porque a comunidade hispânica é uma comunidade multiétnica e multilinguística. Por isso é que é importante esse projeto no nosso estado. Irmãos, tem muitas famílias, tem muitos jovens, tem muitas crianças que ainda não conhecem a Jesus de maneira pessoal. Esse é o nosso desafio. Levar o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para que essas pessoas possam alcançar a salvação, assim como você, assim como eu. Irmãos, se tem algo muito difícil para uma pessoa, é uma crise existencial. Conheci uma pessoa com uma crise existencial muito grande. Não entender o propósito, não entender o significado da vida para essa pessoa. Conhecia essa pessoa antes do início da quarentena. Começamos com alguns estudos. Começamos dando alguns estudos para essa pessoa. Iniciou a quarentena, conseguimos a maneira de poder dar continuidade com os estudos. Graças a Deus, depois de estudar a Bíblia, depois de compreender o Evangelho, a pessoa chegou a uma conclusão. Pastor, agora eu consigo entender qual é o propósito para a minha vida. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Irmãos, não tem melhor resposta para uma crise existencial que Jesus Cristo. Não tem. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a resposta certa para uma crise existencial. E para toda crise, irmão, Jesus é a resposta. Irmãos, tem muito hispânico esperando uma resposta. E essa resposta só poderá chegar a essas pessoas através de Jesus. Irmão, queremos contar com você, com suas orações, com seu apoio, para continuar levando o poderoso Evangelho para essa comunidade hispânica que mora em nosso estado. Deus abençoe. Eu quero contar com você, meu irmão. Um grande abraço.
esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Agora que você aprendeu, cante conosco. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto.
te acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Boa noite, queridos. Depois de uma semana de folga, voltamos para estar junto com vocês na reflexão da Palavra de Deus. Agradeço de antemão, já fiz isso pessoalmente, o pastor Alisson, pela maneira como ele sempre graciosamente atende os pedidos dos jovens e mais uma vez esteve conosco no culto da mocidade. Que Deus abençoe e continue ministrando, agindo poderosamente na sua vida e através da sua vida. Bem, continuando a nossa reflexão, que foi interrompida semana passada, na primeira carta de Pedro, com o tema anual, né, como viver a vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Hoje gostaríamos de estar abrindo a palavra de Deus nesta carta, no capítulo 3, versículos 13 a 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 15a. Seria a primeira parte do versículo 15. Na minha tradução, que é a que eu tenho usado desde o início dessa série de mensagens em 1 Pedro, diz assim: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai ou santificai a Cristo como Senhor no coração. O tema desta noite é depositando minha confiança em Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor com um coração agradecido por mais uma semana de vida, mais uma semana de vitória, mais um tempo que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas, para que possamos não somente experimentar de toda a Tua graça, todo o Teu amor, toda a Tua fidelidade, mas acima de tudo, de espelharmos em nossas vidas esse amor, essa graça, essa misericórdia que o Senhor tem depositado sobre as nossas responsabilidades. Que o Senhor continue ministrando na vida de cada um, abençoando cada família, cada lar representado, abençoando a Tua igreja, abençoando os queridos que sempre têm nos acompanhado, que a Tua bênção seja sobre cada um, iluminando, e que nesse momento, de uma forma especial, o Teu Espírito esteja ministrando a cada coração. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o tema, depositando minha confiança em Deus. Continuando aí, nosso tema anual,
de como viver a vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, hoje gostaria de estar pensando que para glorificar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso saber em quem estou depositando minha confiança, aonde está realmente fincada a minha fé. É naquilo que está ao meu redor ou em Deus? Domingo retrasado, falei que para glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso amar a minha vida independente das circunstâncias. Como? Crendo que existe um Deus que está cuidando de mim e sempre pronto a atender quando por Ele clamo. Isso nós vimos nos versículos 10 a 12. Esse é um Deus que está sempre pronto. Os olhos do Senhor estão sempre atentos ao meu clamor. Vimos também que eu posso amar a minha vida apesar das circunstâncias, crendo que ver dias felizes é possível quando eu resguardo a minha língua, quando eu estou refreando minha língua do mal, de todo engano, e que posso amar a vida que o Senhor me deu, por ser possível viver em paz, não numa paz necessariamente externa, mas uma paz interior. Quando as coisas se tornam difíceis, quando falta norte e visão para um julgamento correto, daí os padrões começam a ruir. Isso nós temos visto na vida de muitas pessoas. Quando as coisas começam a ficar difíceis, as adversidades, muitas vezes até consequência de coisas erradas que eu fiz e eu não consigo suportar. Então, ao invés de reconsiderar, ao invés de me arrepender, ao invés de acertar, não, eu permito que os padrões comecem a ruir, os princípios começam a ser abandonados e sérios erros e pecados começam a ser cometidos. Como diz o Salmo 42, um abismo vai chamando outro abismo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, ele declara que o alimento sólido é para o adulto, isto é, um cristão maduro espiritualmente, que pela prática, isto é, por estar colocando a palavra de Deus em prática, vivenciando e não somente conhecendo, essa pessoa, esse experiente, ele tem a sua faculdade moral exercitada para discernir entre o bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado. Ele não vive esse conhecimento na sua teoria, na sua intelectualidade, mas num conhecimento vivo, empírico. Isto é fundamentado na sua experiência diária de cada promessa, de cada intervenção divina na sua vida. Ele sabe quais são as coisas realmente importantes e que têm valor real na sua vida. Então, pensando nisso, eu gostaria de estar compartilhando esses 3 versículos que lemos, 13, 14 e o 15a, pensando sobre onde está depositada a minha confiança. Em que realmente você tem depositado a sua confiança. E Pedro, então, vai me ensinar que, em primeiro lugar, eu tenho que depositar a minha confiança no reconhecimento do que é o bem, o que é o certo, o que é o bem, e eu tenho que estar zeloso. Ele diz: quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Quem vos maltratará? Pedro está apelando aqui para essa questão da confiança. Eu preciso confiar naquele que está zelando por mim. Em que está realmente fundamentada a tua confiança? Claro que o pensamento lógico é: quem me desejará fazer mal se eu estou me dedicando a fazer o bem? Como diz a Nova Versão Transformadora. Mas, infelizmente, a realidade contraria a lógica. Infelizmente, essa
essa dualidade do mal contra o bem. Todo aquele que é do mal, ele não consegue conviver com aquilo que é o bem. E a lógica seria, se eu estou fazendo bem, quem vai fazer o mal para mim? Mas não é essa a realidade. É a realidade que contraria a lógica. Por isso, saber em quem confio me leva a reconhecer que mesmo independente das circunstâncias, das adversidades, das perseguições, das calúnias, das pessoas me fazendo o mal, eu creio que crer que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. E independente do mal que estão propondo para a minha vida, praticando na minha vida, eu devo perseverar no zelo do bem, me firmar, porque o mal, não devo nunca pagar o bem com o mal, ou o mal com o mal. Pelo contrário, eu tenho que estar sempre pronto a reagir de maneira positiva, porque assim vou estar mostrando, como diz o texto sagrado, que eu sou realmente filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E ele, no versículo 38 e 39 desse mesmo capítulo 8, ele vai declarar o seguinte: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada externamente pode me separar. A única coisa que pode me separar de Deus é o pecado na minha vida, é eu determinar na minha vida que eu não quero realmente viver debaixo submisso à autoridade celestial, à autoridade divina, me submeter à sua palavra, aos seus ensinamentos, aos seus princípios. Lá em 1 Coríntios 2:9, Paulo declara: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isto é, ele está dizendo, olha, independente do mal que estão trazendo para a sua vida, Deus tem preparado algo fantástico que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Não dá para minha mente limitada, meu pensamento limitado, entender a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para mim. Se eu já pude experimentar o grande perdão, o alívio da carga que pesava sobre os meus ombros, quando Ele retirou a condenação do pecado que pairava sobre a minha vida, como eu não posso imaginar de que coisas tremendas, maravilhosas Ele tem preparado para mim. O salmista, no Salmo 56:11, declara: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o mortal? É em Deus que você tem colocado a sua confiança? Ou você tem se deixado abater, deprimir por causa do mal que estão fazendo? Eu quero que você saiba, querido, minha querida, que você não é o primeiro e nem será o último que, mesmo fazendo bem, estará sofrendo pressões, maldade, porque o mundo realmente é cruel. Mas eu preciso crer que Deus tem me dado todos os ingredientes para que a minha confiança nele
seja sem temor desse homem mortal, e essa confiança tem que ser eterna. Por isso, independente do sofrimento, eu devo continuar zelando pelo bem, isto é, com o meu coração íntegro e com sinceridade de propósito. Louvar a Deus, independente daquilo que está acontecendo. Nós lemos nas Escrituras, principalmente na história da igreja, no livro de Atos, os discípulos, os apóstolos eram presos, como Paulo e Silas estão presos ali no capítulo 16, mas eles estão louvando a Deus. Eles estão acorrentados na prisão, sofrendo todo o mal. Por quê? Porque estavam apregoando o amor de Deus. Eles não estavam cometendo nenhum crime, simplesmente levando uma mensagem de transformação para a vida das pessoas. Mas eles estavam ali na cadeia, algemados, acorrentados, aliás, louvando a Deus. Em que realmente está depositada a sua confiança. Depositando a minha confiança em segundo lugar, mesmo sofrendo por causa da injustiça, diz o versículo 14, mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Mas ainda que venhais a sofrer, o Senhor está dizendo por intermédio de Pedro, sereis abençoados. O que Pedro está dizendo é que a proteção de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus por mim, não me isenta de perseguições, de sofrimento, de calúnias. Não me isenta como todos os demais, além do Senhor Jesus Cristo, todos os demais. Jesus foi caluniado, foi humilhado por ter feito somente o bem. Sempre, sempre houve e sempre haverá um despertamento de ódio para aqueles que fazem o bem. E principalmente para os cristãos hoje no mundo. Nós vemos que nos países, em vários países, as igrejas estão sendo destruídas. Os cristãos estão sendo assassinados. Por quê? Porque são cristãos. Não por estarem fazendo nenhum mal, não estarem roubando, matando, estuprando, nada disso. Por estarem declarando que amam o Senhor Jesus como seu Senhor, mediador e único Salvador. Então, o que Pedro está dizendo é que, ainda que vocês venham a sofrer, ainda que eu venha a sofrer, que você venha a sofrer, o amor de Deus por mim e a minha consagração de vida a Ele não me isenta de perseguições, de sofrimento. Sempre o cristianismo vai sofrer isso. Lá em João 7,7, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: o mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, porque eu dou testemunho de que suas obras são más. O único pecado de Jesus, o único pecado do cristão é mostrar o que é o certo, diante de tanta coisa errada que as pessoas estão fazendo. Você não pode falar, você vive uma vida honesta, mas você não pode falar sobre a corrupção, porque isso vai desagradar as pessoas. O mal vai se levantar contra você. Mas lá, no fim da sua vida, no último dia da sua vida terrena, eu quero dizer, na última ceia, no último tempo com os discípulos antes da sua crucificação, naquela oração sacerdotal, no capítulo 17, Jesus diz: Pai, eu lhes dei, falando sobre os discípulos, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Vemos os exemplos tanto no Velho como no Novo Testamento. Vemos os homens de Deus
procurando fazer aquilo que era correto, mas sempre perseguidos. Vemos Neemias ali com autorização do rei persa para poder levantar, restaurar os muros da cidade. E aí então se levantam Tobias, Sambalate, Gesem, os amonitas e até próprias pessoas do meio dos judeus. Vemos Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram superintendentes do rei Nabucodonosor. E por não se dobrarem diante da sua imagem, foram entregues por aqueles que os odiavam, por fazerem o que era certo. E eles são jogados na fornalha ardente. Vemos Daniel, que era o governador da Babilônia, um homem correto. Eles procuraram de todas as formas, procurar algum erro na sua vida, não encontraram. Então falaram, vamos fazer o rei colocar um decreto de que ninguém pode pedir coisa alguma a não ser para ele. Mas Daniel, como um servo temente a Deus, continuou orando, e eles foram lá e falaram, ó rei, aquele Daniel que tens colocado, ele ele continua pedindo para Deus, orando para Deus. Esse era o crime dele, estar 3 vezes ao dia orando ao Senhor, e ele é lançado na cova dos leões. E então poderíamos estar falando sobre a quantidade de heróis da fé que relata o escritor aos Hebreus no capítulo 11, relata. E uma lista tremenda, que no versículo 38, o escritor diz, o mundo não era digno dessas pessoas. E, no entanto, eles foram mortos com todo tipo de forma de morte, cerrados pelo meio, enfim, sofreram por amar ao Senhor. E o Senhor diz, por intermédio de Pedro, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Por quê? Porque apesar de Jesus ter feito a promessa de que no mundo teríamos aflições e que ele nos estava enviando como cordeiro para a boca de lobos, ele também tem a sua promessa de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo quando você pensa que você está, como diz aquele poema lá de Pegadas na Areia, quando a pessoa diz, Senhor, nós vínhamos caminhando junto, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, só existiam 2 pegadas, não haviam 4. E o Senhor diz, nesse momento eu estava te carregando no colo. Ele nunca te abandona, ele sempre estará contigo, é promessa dele. Por isso, deposite a sua confiança nele. Em terceiro lugar, depositando a minha confiança no santificar a Cristo no coração, é o que ele diz no versículo 15a, antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Essa confiança interna, ele está dizendo antes. Isto é, ao invés de você ficar com medo por estar sofrendo por causa da justiça, ao invés de você estar deprimido, chorando pelos cantos, por estar sofrendo injustiça, por causa da justiça, ele diz, santifique a Cristo como Senhor no teu coração, não na tua mente, não nos teus lábios, como Jesus mesmo disse lá em Mateus 15, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não somente de mente eu amo o Senhor, não somente de lábios eu amo o Senhor, mas separe teu coração para Ele. Salomão, em sua sabedoria, no capítulo 23, versículo 26 de Provérbios, diz, filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Deus está dizendo, me santifique como Senhor em teu coração.
e que os teus olhos se deleitem nos meus caminhos, mesmo que esse caminho seja pedregoso, porque eu já passei por caminho pior do que você. O que eu passei, você jamais vai passar. Essa confiança não é gerada por herança familiar. Essa confiança, desculpe, não é gerada por herança familiar. Ninguém nasce cristão. Todos nascem pecadores, separados, destituídos da glória de Deus, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 3, versículo 23. Todos somos pecadores e estamos separados da glória de Deus. É como se a glória de Deus não pudesse ser refletida na minha vida, porque existe uma barreira chamada pecado. Eu torno-me cristão quando reconheço o meu pecado e o sacrifício vicário, isto é, o sacrifício substitutivo de Cristo por mim naquela cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz Romanos 6, 23. E Ele satisfez plenamente com sua morte na cruz. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por mim, por nós, sendo ainda pecadores. E quando eu reconheço tudo isso e aceito isso, e com a minha boca confesso Jesus Cristo como Senhor, como diz Romanos 10, 9, então eu sou salvo. Assim, todo salvo pode ter e exalar essa confiança interna no Senhor. Por quê? Porque um dia Cristo entrou no seu coração como Salvador, porque Cristo agora está entronizado, ou não, mas deveria estar entronizado no seu coração como Senhor, e porque há gozo de Cristo em meu coração, em seu coração, é a vida eterna que Ele prometeu: vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena, com sentido. As coisas estão ficando difíceis, estão indo de mal a pior, mas se quero glorificar a Deus, viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, preciso depositar minha confiança no reconhecimento do que é bem e ser zeloso por Ele, mesmo sofrendo a injustiça, e santificando o Senhor, consagrando, confirmando, ratificando, reverenciando a Cristo como Senhor em teu coração. Que Deus o abençoe, que a tua firmeza esteja realmente, a tua confiança esteja plenamente no Senhor. E convide, se você ainda não fez, convide o Senhor para entronizar, perdoar o seu pecado e reinar em teu coração. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por todo o teu amor, por toda a tua fidelidade, por todo o teu cuidado para conosco. Ó Pai, eu te louvo porque a tua promessa é que estarias conosco através da pessoa do teu Filho todos os dias até a consumação dos séculos. E mesmo passando por toda sorte de injustiças por causa da justiça, mesmo que haja maldade, calúnia, perseguição, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor é com todo aquele que já reconheceu Jesus Cristo como Senhor da sua vida e vive para servi-lo. Ó Pai, abençoa cada vida que está participando deste culto. Que o teu Espírito continue a ministrar, que o Senhor esteja preparando cada ação desta semana nova,
que o Teu Espírito esteja nos conduzindo por este caminho de confiança no Senhor. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com o teu povo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Em nome de Jesus. Quando o céu perde a cor, quando bate o pavor, pobre homem não sabe onde ir. Quando a glória de um homem se vai, quando falha o seu braço e ao caminho na dor, mesmo um dia sem cor, traz consigo a presença do Pai. Quando a noite não quer terminar e a angústia nos leva a gritar, se a esperança se esvai, Deus se vai te encontrar. Há espaço para a glória do Pai. Seja o fogo da sobra de pão, vendo o futuro na beira do chão. Glória de Pai para guiar no Senhor. O silêncio só traz mais tensão.